Áureo Nogueira de Freitas é graduado em Teologia e Filosofia e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, Padre Áureo é o responsável pelo Vicariato Episcopal para a Pastoral e assume a organização e direção da 4ª Assembleia do Povo de Deus. A Assembleia do Povo de Deus é uma das iniciativas do Vicariato, sendo considerada um dos principais momentos para a escuta da igreja local. Bispos, padres, religiosos e leigos participam deste grande movimento com o objetivo de criar um novo plano de evangelização, ação e sentido para a vida cristã da Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Áureo conduz no ano de 2012 todo este projeto como vigário episcopal para a pastoral. Seja bem-vindo, Padre Áureo. Participe do Religare. Você pode ajudar a fazer um programa ainda melhor. Acesse a página da TV Horizonte e nos encaminhe sua mensagem, dúvidas ou sugestões. O endereço é tvhorizonte.com.br/religare. Padre Áureo, o que são as Assembleias do Povo de Deus? As Assembleias, né? São... Exato. As Assembleias do Povo de Deus é um marco importante da Igreja, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II, que toma essa consciência da participação de todos os batizados no processo evangelizador e missionário da Igreja. E a Arquidiocese de Belo Horizonte, em sintonia com esse espírito do Concílio Vaticano II, começou a realizar as chamadas Assembleias do Povo de Deus. Desde quando aqui em Belo Horizonte? A primeira aconteceu no ano de 1986, que foi o fruto muito interessante de um caminho de revisão, de reflexão, que desembocou num famoso projeto que, de certa maneira, influenciou até a Igreja do Brasil, que tinha à frente o Padre Alberto Antoniazzi, o projeto Construir a Esperança. Então, foi a primeira experiência de uma Assembleia Arquidiocesana e que trouxe como fruto toda a colegialidade do pensar missionário e evangelizador da Arquidiocese, procurando organizar em âmbito arquidiocesano as pastorais e iniciativas que haviam, então, no âmbito da evangelização. Sim. Quais são os setores envolvidos nas assembleias? Então, as assembleias, elas são um reflexo de toda a organização da arquidiocese, passando pelas suas instituições, que estão a serviço da arquidiocese, mas, sobretudo, dos conselhos de pastoral. A Arquidiocese de Belo Horizonte fez uma opção de enfatizar a importância dos conselhos de pastoral como participação. O que nosso telespectador pode não saber o que é um conselho de pastoral? O que é o conselho de pastoral? O conselho de pastoral é justamente essa instância de colegialidade e participação, tanto dos padres quanto dos leigos, dos caminhos de evangelização e da missão da igreja. Sim. Então, ele é representativo. Quem constitui um conselho de pastoral? Ele, na sua base, por exemplo, o conselho de pastoral, o menor que existe é o conselho pastoral comunitário, que é a menor célula de organização da arquidiocese. E ali tem os membros das várias pastorais e grupos que representam a comunidade. Por consequência, essa comunidade é representada no conselho pastoral paroquial, já é um pouco mais amplo, engloba as demais comunidades e outros grupos e pastorais. Passa por uma outra instância de representação, que é o conselho pastoral forâneo. O forâneo é a representação das foranias que compõem ali o conjunto de paróquias próximas. Do conselho forâneo se faz o conselho pastoral regional. Como nós sabemos, a arquidiocese era dividida em 4 regiões episcopais e assim as foranias compõem esse conselho. E por último, o conselho pastoral arquidiocesano, que é a representação das 4 regiões episcopais. Muito bem. Mas você dizia que então a Assembleia, ela escuta na base o conselho, desde a base o conselho pastoral comunitário. Exato, isso. E essa é a instância base, onde começa toda a vivência concreta das atividades pastorais, da evangelização, da vida da igreja. Sim. E, bom, dali que começam a surgir as sugestões, ali começa então a escuta para a organização da grande assembleia, né? Que no final apresenta objetivos para a evangelização da arquidiocese. Exato. A proposta, a metodologia, né, da 4ª Assembleia do Povo de Deus é justamente de ir ouvindo desde as bases e chegando na instância maior, que é a arquidiocese como um todo. Então, é feito o
caminho da Assembleia na escuta dos grupos que têm indicações no guia da própria Assembleia de perguntas de avaliação, de revisão e de propostas para o caminho evangelizador e missionário da Arquidiocese. Lembrando que a metodologia desta quarta Assembleia, ela traz como proposta agora uma coisa importante. Até então, o fruto das Assembleias do Povo de Deus da Arquidiocese desembocava naquilo que nós chamamos de projeto de evangelização da Arquidiocese, como um todo. A proposta agora é que a Assembleia, ela gere as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Arquidiocese como um todo, o horizonte comum da ação de evangelização e da missão, e ilumine os planos de pastoral regional de cada região episcopal, de modo que se concretize de maneira eficaz aquilo que é a inspiração que vem da base dos grupos, passando pelas paróquias, foranias e chegando na região, de modo que não fique algo distante do perfil e da identidade própria de cada região episcopal, que é diversa. Tão pouco assim, demasiadamente centralizado. Exatamente, é uma proposta de descentralização da ação pastoral, da evangelização, levando em consideração a complexidade da Arquidiocese como um todo, que é composta por 28 municípios, e dando maior autonomia e identidade às regiões episcopais. Quando a Arquidiocese de Belo Horizonte decidiu pela primeira Assembleia, né, era arcebispo Dom Serafim. Exato. Isso expressava uma tendência na Igreja do Brasil, ou a Arquidiocese de Belo Horizonte deu um passo à frente que foi percebido pelas demais igrejas locais? Não, é uma realidade que existia em outras igrejas do Brasil. Mas Belo Horizonte se destacou pelo fato de ser uma metrópole com características urbanas desafiadoras e que teve a iniciativa de pensar com coragem a evangelização para os tempos atuais. Então, nessa perspectiva, a gente sente que Belo Horizonte puxou esta reflexão da pastoral urbana no Brasil. Sim. Quais seriam os eixos dessa Assembleia, dessa quarta Assembleia? Quais são assim, as grandes diretrizes, né, que estão colocadas para o debate em todas as comunidades na Arquidiocese de Belo Horizonte? Então, aquilo que está sendo proposto para o caminho de reflexão, de avaliação, é, primeiro, uma consciência do caminho até então realizado, a riqueza daquilo que foi construído, e, no segundo momento, uma avaliação do que estamos realizando. Aí foi a avaliação do projeto de evangelização Igreja Viva, sempre em missão, e também um olhar diante daquilo que a realidade nos interpela. Então, são esses três momentos: um olhar para o passado, avaliando com certa crítica o presente e nos abrindo para as perspectivas do futuro, dialogando com a realidade. E a Arquidiocese, ela traz já uma rica experiência no seu caminho evangelizador, colocando essas três dimensões importantes da mesma ação evangelizadora da vida cristã, que é uma espiritualidade encarnada, que leve de fato a uma inserção na vida comunitária e a renove a serviço do Evangelho e, consequentemente, testemunhe isso inserido na sociedade, daí a dimensão da inserção social dos cristãos no mundo. Nós começamos falando que a Assembleia ela respira, não é, esse ar do Concílio Vaticano II. Sim. Nós estamos comemorando 50 anos né, do início das atividades do Concílio. Que visão de igreja, né, essa experiência da Assembleia revela quando bispos, padres e leigos, né, como o povo de Deus, participam de todos esses processos? Qual que é a visão, concepção eclesiológica que está por detrás de todo esse trabalho? Inclusive, eu acho que é uma feliz coincidência a quarta Assembleia acontecer por ocasião dos 50 anos de abertura do Concílio Vaticano II, no momento em que, no contexto eclesial de mundo, corremos o risco de esquecer elementos fundamentais da eclesiologia que o Concílio Vaticano II resgatou como um concílio de grande influência pastoral
e na perspectiva, eu diria, de abertura da igreja para dialogar com o mundo e, dialogando com o mundo, rever a sua própria ação evangelizadora e se renovando. Então, nessa perspectiva, a Assembleia ela vai reafirmar um caminho que a Arquidiocese tem feito, que é justamente uma eclesiologia de comunhão, de participação e de responsabilidade diante do processo da evangelização, diante de certas tendências que corremos hoje o risco de enfatizar uma eclesiologia centrada em si mesma, fechada, com medo do momento atual, de abertura, de diálogo com o mundo e com a sociedade. Sim, além desses desafios também de uma tendência subjetivista, né, emotivista, que também tem rondado, né, não só a Igreja Católica, mas outras igrejas cristãs. Exatamente, porque o concílio ele tem ali nas suas linhas fundamentais esta expressão de uma igreja aberta, pautada na verdadeira tradição, que é a palavra, e o compromisso com a transformação da realidade a partir da experiência de Jesus Cristo. O Religário de hoje conversa com o padre Áureo Nogueira de Freitas sobre valores e religião, uma pesquisa que foi feita para subsidiar a 4ª Assembleia do Povo de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.